Vejam, meus amigos e irmãos, hoje é um dia especial. Estamos numa reunião dedicada à adoração do Espírito Santo. Portanto, é conveniente que nós paremos alguns instantes para meditar na função vivificadora do Espírito de Deus, que é fonte de poder, de autoridade na glória celestial e deve também ser na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque se nos céus todos os são santos, e nós, aqui na terra, quem somos? Como fomos ensinados a pensar e a refletir sobre esse tema? Nós, aqui na terra, somos o reino dos céus. Então, se somos o reino dos céus, meus queridos irmãos, o que devemos ser? A igualdade dos céus, santos na nossa alma, santos no nosso viver. Mas, irmãos, o céu claramente não é composto apenas de santos. Há 3 graus de santidade, e o grau mais elevado é representado pelo Espírito Santo, Jesus e o seu Pai, que então formam a Trindade excelsa numa perfeita unidade. Unidade, irmãos, que é vista na inspiração de Deus, do Divino Espírito, a todos os demais santos. Mas a nossa glória, irmãos, é que nós vivemos em tempos especiais, porque nesse tempo 2 santos alcançaram também o grau de santíssimos. Quem o são? A Santa Avó Rosa, que recebeu a missão e a incumbência de ser o Consolador, portanto, a representação magnífica de Jesus aqui na terra, e o irmão Aldo, que ao receber a incumbência então de ser o sucessor desta santa, que assumia na glória de Deus um lugar junto à Trindade excelsa, ele com todos os méritos, com todas as qualidades inerentes à sua pessoa, representou maravilhosamente a Santa Avó Rosa. E ao representar a Santa Avó Rosa, que é inspirada pelo Divino Espírito Santo, ele então dá, oferta, concede o poder e a vida que precisamos para vencer as dificuldades, o poder do pecado, o poder do mal, e então qualificar a nossa alma. Mas, irmãos, o nosso profeta é algo maravilhoso, porque ele foi feito para ser, então, esse tempo precioso que Jesus, que a Santa Avó Rosa necessitavam para falar conosco, para que nós pudéssemos crer. E o nosso pastor, ele exerceu todas as qualidades, todas as virtudes que Jesus exerceu, que a Santa Avó Rosa exerceu, e portanto então ele também ganhou o direito de ser inspirado pelo Divino Espírito Santo. Isso traz nos irmãos mais rapidez, isso nos traz mais segurança para quando nós pensarmos sermos alcançados por Deus. Muitas vezes, irmãos, numa dificuldade, não há tempo de ajoelhar, de agradecer. Mas o santo profeta irmão Aldo, por estar unido a Deus, ao Divino Espírito, a Jesus e a Santa Avó Rosa, imediatamente ele toma conhecimento dessa necessidade. Se nós irmãos pararmos para pensar um pouquinho, alguns anos atrás,
quando nós, irmãos, chegávamos na fila para cumprimentar o irmão Aldo, e o nosso pensamento: nossa, eu estou com uma dor aqui, em tal lugar, será que o irmão Aldo pode me ajudar? E muitas vezes nós chegávamos perto dele, quando ia estender as mãos, ele colocava a mão exatamente naquele lugar que estava doendo, e nós muitas vezes esquecíamos de falar para ele que aquele era um lugar dolorido, e nós saímos, e o alívio vinha. Quantas vezes ele nos reconhecia e dizia: sarou, encontrou um emprego. Isso, irmãos, é a função do Espírito de Deus, dada a Ele, a autoridade de conservar a nossa vida, de conservar a nossa felicidade, de nos amparar e de nos defender. Porque Deus sendo, então, o Espírito Santo de Deus sendo essa fonte de vida, de autoridade e poder, ela tem que ser emanada, para que outros santos que ganhem, como o irmão Aldo ganhou o direito por ser santíssimo nessa terra, de então representar o Pai. Mas, irmãos, temos muitos irmãos novos na fé, alguns que ainda nem viram o irmão Aldo atuar, alguns que nem puderam falar com ele. Mas o que é que nos faz afirmar com todas as letras de que o irmão Aldo é santíssimo na glória de Deus? Exatamente, irmãos, a unidade que ele tem com o Pai, a unidade que ele tem com os atos de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima. Quem é de nós que sempre não vimos que os atos do irmão Aldo eram atos de justiça? Ou seja, todos os atos desse profeta de Deus eram atos que inspirava, que demonstrava que ele respeitava-nos, respeitava o nosso direito, respeitava a nossa pessoa em igualdade. Para ele não tinha o irmão X, para ele não tinha o irmão Y, para ele tinha e tem filhos de Deus. Isso é justiça, tratamento igual para todos, segundo os seus méritos. Mas, irmãos, o irmão Aldo também foi um exemplo maravilhoso, que nós precisamos e devemos seguir, de fidelidade. Ou seja, ele era e é constantes nos compromissos assumidos, nunca abandonou uma causa. Quando o Pai lhe dava uma tarefa, quando a Santa Voz lhe dava uma missão, ele sempre a cumpriu. Haja visto a sua presença aqui, a nossa presença, são tarefas que o Pai concedeu a ele, e ele fielmente as cumpriu. Assim deve ser o Senhor, assim deve ser a Senhora, assim devemos ser todos nós. Somos santos, então temos que trabalhar sentimentos, atos de justiça, atos de fidelidade, que são sentimentos, qualidades emanadas do Divino Espírito Santo de Deus e nosso Pai. Mas, irmãos, se nós olharmos para essa vida preciosa e maravilhosa, pararmos alguns instantes para pensarmos, vamos ver outra qualidade que está colocada nessa mensagem e que nós vimos acontecendo na vida do nosso profeta e pastor irmão Aldo, que mostram, que provam, melhor dizendo, que ele tem unidade perfeita com Deus, o nosso Pai. O nosso pastor, irmãos, principalmente aqueles que são mais novos, havia algo nele
que nos fazia confiar nele, que nos faz confiar nele? A lealdade. Nosso pastor e profeta, irmãos, provava com suas palavras, prova com essas palavras a lealdade. Que vinha a ser, irmãos? Lealdade é o respeito aos princípios e normas que norteiam a honra de uma pessoa. Então, o nosso pastor, o Santo Irmão Aldo, ele sempre respeitou as regras que permitiam que ele honrasse a Deus, a Santa Avó Rosa, a Jesus, ao Santo Irmão Aldo. Assim ele espera, assim ele deseja que sejamos nós também, que pratiquemos o respeito às normas que nos honra com a condição de filho de Deus. Normas que ele nos ensinou e que, em virtude do nosso tempo, não podemos adentrar, mas que está na sua consciência, mas que está no seu conhecimento. Esse pastor, Santo Irmão Aldo, que nós veneramos, que nós amamos, que nós precisamos dele em nossa vida, também demonstrou em todos os momentos, irmãos, que nunca faltou para ele a qualidade, o dom da caridade. Ele sempre foi caridoso para com todos, com qualquer um. Eu me lembro, irmãos, que certa vez, conversando com um amigo pastor, ele disse que um parente seu, um familiar seu, que não é da igreja apostólica, mas sentia um problema de saúde muito grave, e o procurou para que pedisse a ajuda de Deus, de Jesus e dos santos dessa igreja. E esse pastor então falou para aquele seu familiar: vai na sede da igreja, fala com o irmão Aldo. E essa pessoa veio, marcou e foi atendido pelo irmão Aldo, e ela recebeu a graça que precisava. A esposa pensou: nossa, ela não é apostólica, ela não pratica a doutrina e recebeu essa graça. Isso significa, irmãos, caridade. Ou seja, a pessoa está constantemente inclinada, desejando, almejando fazer o bem. Por quê? Aquela pessoa o procurou, e ele conseguia fazer aquele bem, o fez. Santo, irmãos, é agregar esses valores, fazer esses valores terem realce na vida, nas atitudes, nas palavras, nos comportamentos. O irmão Aldo te quer assim, o irmão Aldo te precisa assim. Por isso ele deixou esses exemplos. Irmãos, quizá tivéssemos tempo para alongarmos, falando sobre todas essas qualidades maravilhosas que nós vimos. Todos nós vimos. Aqueles que o conheceram fisicamente, viram nele, e que provam que ele é santíssimo, porque o grau que ele atingiu era a perfeição, a totalidade, ao ponto de olhar para uma pessoa na fila e saber o que ela precisava, ao ponto de nós estarmos em nosso trabalho e de repente a ajuda vir, a solução acontecer, ao ponto de alguém estar numa prova de um concurso, numa prova na escola, na faculdade, abaixar a cabeça e aquele conhecimento surgir, brotar. Isso é a força de Deus, canalizada sempre, irmãos, por alguém santíssimo. E o irmão Aldo foi assim. O irmão Aldo é assim. A bondade nele era algo, irmãos, que sobrava. Por quê, irmãos? Porque ele sempre foi inclinado, em todas as atitudes, em todos os comportamentos, a fazer a bondade, o bem para as pessoas. E você vê, por exemplo, quando nós conhecemos os casos da vida do irmão Aldo, que ele sempre agiu fazendo coisas boas, independente de quem se receberia aquela coisa boa,
mesmo antes de assumir a missão de sucessor da Santa Avó Rosa. Isso é santidade. É esta santidade que Ele quer, que Ele precisa que exista em todos nós. Ou seja, que sejamos justos, que sejamos fiéis, que sejamos leais, que sejamos caridosos, que sejamos bons, que tenhamos temperança, que saibamos manter a honra, que sejamos mansos, que tenhamos fé. Mas que infelizmente esses temas nos comportaria um tempo que não temos para meditar nessa hora. Mas quero, irmãos, deixar o recado de Jesus, quando Ele disse nessa mensagem: eu dei-lhes a glória que me deste, ó Pai, para que sejam perfeitos em unidades. Assuma isso, irmão. Assuma isso, irmã. Assuma isso, jovem. E todos verão uma vida melhor. Viverão momentos de mais alegria, de mais segurança, de mais produtividade, irmãos. Por quê? Porque ao assumirmos que temos uma glória de sermos santos, podemos praticar. E em qualquer momento, quando for agir, pensar: é justo, irmão Aldo? É justo, Santa Avó Rosa, que eu haja desta ou daquela maneira? E a resposta será a certa. Em qualquer momento que você for agir, você vai pensar: eu estou sendo fiel quando me comporto, ou quando falo, ou quando ajo desta ou daquela maneira? A resposta virá da Santa Avó Rosa, a resposta virá do Santo Irmão Aldo, e você vai se ajustar e entender que ser santo não é segregado, separado, porque o Irmão Aldo da Santa Rosa precisa de nós para mostrar ao mundo o que é santo. Os homens não entendem, os homens não acham possível a santidade aqui na terra. Esta é a tua tarefa, esta é a minha tarefa, nossa tarefa, irmãos, uma glória que Jesus nos deu. Saibamos usufruir dela, permitamos que as palavras que o Irmão Aldo nos coloca nos influenciem. Mas também, se quiser, pode olhar para a vida do Irmão Aldo, para algum instante e relembre como que ele agia, como que ele age hoje. Mudou alguma coisa? Não. Ele é santíssimo na glória de Deus, como foi santíssimo quando falou comigo, quando falou com o Senhor, quando falou com a Senhora, quando falou com todos nós e quando fala com todos nós. Meus queridos irmãos, usufruam dessa glória, dessa honra que nós possuímos, de aprender com alguém que sabe tudo, o Espírito Santo de Deus, porque é a fonte da vida, que está no Pai, no Filho, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, para que essa igreja seja forte, para que essa igreja realmente possa vencer o pecado. Portanto, santificar-se, quiçá os irmãos possam galgar o grau de santo, não parar e buscar o grau de mais santo, e se for da vontade de Deus, possuir honra, formar a corte de Deus. Porque trabalho, irmãos, todos têm. Trabalho todos nós teremos. Talvez não sabemos o tempo que temos a trabalhar, mas sabemos que temos trabalho. Portanto, devemos nessa unidade espiritual nos esforçarmos para que o nosso trabalho represente o trabalho de Deus, ou seja, haja uma unidade, uma força única, trabalhando pela paz, a vida no mundo e entre nós. Deixe essas palavras em seus corações e vamos agora, irmãos, passar para a segunda parte da nossa reunião, para falarmos com Deus, falarmos com Jesus, com a Santa Avó Rosa, fazendo a nossa oração. Portanto, eu convido a igreja que está sentada, por gentileza, convido-os a ficarem em pé.
Vamos cantar, irmãos, o hino de número 172 de nosso cenário, nesta hora de oração. Nesta hora de oração, momento especial, irmãos. Aproveitem. Diga para a Santa Avó Rosa, diga para o irmão Aldo, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão prontos para te ouvir. Oremos. Amém. Vamos agora, irmãos, em continuidade, cantarmos o hino de número 179, graças, graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus sinceros agradecimentos por sua companhia. Que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo retribua em fé, retribua em poder, em autoridade, para afastar de suas vidas as más influências. Para que haja no Senhor e na Senhora sempre o pensamento que aqui representamos o reino dos céus e devemos lembrar disso constantemente em nossas palavras, em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Vamos orar, pedindo a graça e a bênção do nosso Deus. Ó querida e Santa Avó Rosa, nosso Consolador, fonte do poder de Deus, com Jesus, com a nossa Mãe Merecentíssima, com o Santo Irmão Aldo, a Senhora tem cuidado deste povo, proporcionando dias felizes a eles. Mas, querida e Santa Avó Rosa, estar no mundo é uma condição inerente ao nosso corpo, e muitas vezes a dificuldade, a luta vem e nós precisamos vencer. Por isso, ó querida e Santa Avó Rosa, eu quero, juntamente com meus irmãos, suplicar a sua misericórdia, a sua bondade, para que todos os seus filhos em situações de dificuldades possam ser auxiliados pela Senhora, pelo Santo Irmão Aldo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Primaz, Santo Irmão Aldo, o seu prazer foi sempre nos fazer felizes, e tenho certeza ainda o é, porque tem se preocupado conosco, tem nos confortado, tem nos consolado, tem nos ajudado, tem nos curado.
Por isso, irmão amado, eu quero apresentar ao Senhor os seus filhos que estão doentes, enfermos, o corpo abatido. Mas, querido, cuide primeiramente da alma, do espírito, para que esse não se abata, e na medida do possível, estenda a sua mão santa e poderosa para curar a enfermidade que possa estar neste ou naquele corpo. Santo irmão amado, eu me lembro também daqueles irmãos que estão vivendo momentos de muita dor, de muita dificuldade, de incerteza, irmão amado, porque o mundo está dominado por uma pandemia, que é transmissível com muita facilidade. O vírus ataca todos os órgãos do corpo e faz a pessoa sofrer, chorar, até entender que chegou o fim. Irmão Aldo, esteja ao lado deste ou daquela. Estenda a tua mão santa e impeça que o pensamento destes sejam fracos. Que eles pensem: eu sou santo, eu sou de Deus, e vou vencer com o Senhor, irmão Aldo, e vou vencer com a Santa Avó Rosa. Não permita, irmão Aldo, que aquele que merecer na totalidade a graça e a bênção de Deus fique com sequelas e tenha a sua vida dificultada. Mas estenda a sua mão santa onde estiver alguém necessitando desta graça. Mas, irmão Aldo, eu quero me lembrar também dos nossos irmãos que estão em outros países, lá na África, que clamam, que pedem, que necessitam do seu socorro, da sua presença, que ela lhes seja ofertada, e que esses irmãos tenham a cada dia a sua vida melhorada, assim como nós a tivemos, e somos muito felizes e gratos ao Senhor por estar em nós e em nossa vida. Quero também, irmão Aldo, lhe apresentar o testemunho de fé que meus irmãos deram. Porque, irmão Aldo, nesta caixa está o testemunho de fé daquele apostólico, daquela apostólica, que, sabendo da necessidade de seu parente, de seu familiar, da necessidade de sua pessoa mesmo, ela escreveu o nome e disse: irmão Aldo, o senhor vai me atender? Porque então a fé deste ou desta irmã é de que este nome está sendo contemplado, essa necessidade está sendo vista pelo Senhor, irmão Aldo, e que o Senhor pode atendê-los, e assim o fará. Quero também, irmão Aldo, pedir a graça e a bênção do Senhor para toda a igreja, inclusive para os internautas, para que, abençoados, ungidos pelo Senhor, todos nós lutemos pela nossa santidade, e que então estejamos todos no grau de santo aqui na terra, representando dignamente o Senhor e merecendo tua graça, tua bênção, e principalmente, irmão Aldo, a companhia de um anjo a representar-te, como a Deus, como a Jesus e a Santa Avó Rosa. Assim, irmão Aldo, eu entrego todos esses filhos em tuas mãos, me despeço deles e peço que os anjos os acompanhem, lhes concedam uma boa noite de descanso, um bom trajeto que farão até a sua residência ou até o seu trabalho, e enfim, uma boa sexta-feira, e no próximo sábado eles possam aqui novamente se encontrar para mais uma vez meditar e refletir, também como exaltar e glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, irmãos, encerrada a nossa reunião, muito obrigado a todos.